Bom, são 7 horas em ponto e estamos no ar mais uma vez. Vou aguardar aqui um segundinho para a entrada da nossa convidada, a Ellen. Na hora, olha só que sincronia. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, muito boa noite, Ellen. Como você tá? 7 horas em Tu- ponto. Tudo bem, e você? Aqui Muito tá obrigada tudo pelo convite. excelente. Imagina, nossa, eu tô tão feliz. Hoje tá um dia bom. Hoje eu duvido que teremos problemas técnicos. Ontem foi um dia atípico aqui na nossa agenda de conteúdo. A gente teve alguns probleminhas de transmissão, mas hoje já vejo que começou tudo perfeito, não teve nenhum problema. Isso me deixa super tranquilo. E por aí, como é que tá? Ai, que bom. Aqui tá tudo bem, véspera de feriado aqui na Inglaterra. Agora são 11h30, então já estamos em clima de fim de semana já. Maravilha, então. Bom, vou dar então a abertura oficial aqui. Muito boa noite a todos que estão assistindo a gente. Está começando mais uma palestra aqui, mais uma apresentação da nossa agenda oficial de conteúdo da nossa Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês a Ellen Gourmand, da British Study Centres, e ela vai apresentar para vocês um tipo de conteúdo diferente que a gente tem visto por aqui, né? Ultimamente a gente tem falado muito sobre Canadá, sobre Austrália, sobre Irlanda, mas hoje é especial, a gente vai falar sobre Reino Unido, né? A palestra dela aqui é Reino Unido, uma descoberta cultural, e ela vai falar sobre diversos aspectos aí do Reino Unido para quem está pensando em um intercâmbio de estudo, para quem está pensando em planejar um futuro para aquele lugar maravilhoso, e eu tenho certeza que ela vai ter bastante coisa legal para trazer para vocês e também falar um pouquinho da instituição de ensino deles e da que ela representa. Bom, Ellen, muito boa noite então. Tá com você, fique à vontade para se apresentar, para apresentar a escola, e a partir de agora eu sou um mero coadjuvante nesta apresentação. Muito obrigada, Fernando, novamente pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa escola e também desse destino do Reino Unido. Espero que eu possa ajudar com algumas dúvidas que vocês tenham, ok? Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Pronto, Isso vocês aqui tá estão... perfeito. Deu certo? Ok. Então, vamos lá. Reino Unido, eu queria abordar alguns dos aspectos culturais, as diferenças principais que a gente tem, né, entre o Brasil e o Reino Unido, e tentar desmitificar alguns dos estereótipos, o que é verdade, o que não é verdade, para você ter uma ideia da primeira vez que você vem para o Reino Unido. Só para dar uma... pronto. Só para dar uma ideia sobre a British Study Centres, a BSc, a nossa escola foi fundada em 1930, então a gente tem mais de 90 anos no mercado. Nós somos um dos maiores grupos de escola do Reino Unido. Além dos cursos para adultos e adolescentes, a gente também tem vários cursos, treinamentos profissionais para professores, programas acadêmicos para fins mais específicos. Então, escolas adultos, a gente conta com 7 escolas em todo o Reino Unido e Irlanda. Temos 10 centros de verão para jovens e adolescentes. 7 departamentos de treinamento para professores, então a gente é bem reconhecido pela excelência acadêmica. Também oferecemos preparação universitária em parceria com o NCUK, que garante um lugar para você uma das melhores universidades britânicas. E um outro programa que se destaca bastante é a nossa parceria com o Manchester City. A gente oferece inglês e futebol para adolescentes. Então, não é só um programa que você tem aulas de inglês e joga um pouco de futebol. Você realmente vai ter a experiência de estar dentro do campus do Etihad e praticar como os jogadores do Manchester City. Então, é bem popular esse programa. E a gente tem um departamento exclusivamente dedicado a grupos. Então, se você tem um grupo e precisa de orientação, a gente pode organizar toda a estadia, acomodação, atividades, excursões, e que a gente tem um departamento dedicado para grupos. A British Study Centres tem todas as acreditações reconhecidas na Inglaterra. A gente é parte do English UK, somos reconhecidos pelo ECO, ATO, British Council,
que é a organização que regulariza as escolas de ensino de inglês no Reino Unido. Então, isso é só para dar uma ideia realmente de tudo que a gente faz. São muitos programas, não dá tempo de falar de tudo que a gente oferece nessa uma hora, mas se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem mais informações, entre em contato com a equipe do Spiebel, que eles vão dar todas as informações para vocês. Um pouquinho sobre mim. Então, essa sou eu, a primeira vez que eu vim no Reino Unido, 14 anos atrás já, e foi, assim, amor à primeira vista mesmo. Eu já tinha morado na França, já tinha estudado na França, só que quando eu vim para Londres, teve alguma coisa assim que realmente me cativou, que me deu essa vontade de querer voltar, de querer estudar. Nunca pensei que eu fosse poder morar definitivamente aqui, mas acabou acontecendo tudo devagar, e agora faz mais de 10 anos que eu estou na Inglaterra, e realmente me acostumei bastante com o estilo de vida, com a cultura. Então, espero poder ajudar vocês a entender um pouquinho mais de como funciona a vida aqui. Vamos lá, então. Vamos falar sobre algumas das diferenças. Tem bastante coisa que é estereótipo, que é uma coisa, assim, uma percepção que a gente tem dos britânicos, mas muita coisa tem um fundinho de verdade. A gente sempre fala que não é por acaso, né? Uma das primeiras coisas que a gente pensa quando fala Inglaterra, britânico, é a pontualidade. E isso, de fato, é um quesito que é bem diferente no Brasil. Se você marca alguma coisa com algum britânico, seja um jantar ou só para ir tomar uma cerveja no pub, eles esperam que você seja pontual. Então, muitas vezes, 10 minutos de atraso pode ser considerado uma falta de educação. Então, a gente tem que se policiar um pouco, porque sendo brasileiro, a gente está acostumado a ter a gente fala 7 horas, mas quer dizer 7h30. Então, só ter esse cuidado um pouquinho com a pontualidade. Eu acho que a única exceção a essa regra que a gente pode falar seria se você é convidado para a casa de alguém, por exemplo, a pessoa vai preparar um jantar, aí é aceitável, é até quase esperado que você chegue um pouquinho mais atrasado, que dê uns minutinhos para que a pessoa consiga estar pronta para receber os hóspedes. Mas, fora isso, tentem chegar na hora, porque é muito importante. Outra coisa interessante que tem de diferente aqui é a questão dos feriados. No Brasil, a gente costuma ter mais feriados que no Reino Unido. Então, em média, dependendo da cidade e do estado onde você mora, você tem entre 11 e 15 feriados ao ano, enquanto na Inglaterra nós temos 8 feriados nacionais. Só que uma coisa interessante é que a gente nunca pede, entre aspas, o feriado quando ele cai no fim de semana. Então, se um feriado cai num sábado, eles automaticamente vão passar esse feriado para segunda-feira. Então, isso tira um pouco daquela frustração de você perder o 1º de maio, ou então o Natal, dia 25, cai num sábado, automaticamente, na segunda, dia 27, vai ser feriado. Então, isso é uma das vantagens de morar aqui, vamos dizer. Outra coisa, o clima. O clima é uma das primeiras coisas que todo mundo me pergunta. Mas você se acostumou ao clima? Sempre chove em Londres. Londres está sempre chovendo. Isso, como eu disse, todo estereótipo tem um pouquinho de verdade. É claro, se você vem nos meses de inverno em Londres, vai provavelmente estar aquele tempo mais cinzento, aquela chuvinha meio chata. Mas não é só assim. Para você ter uma ideia, o índice pluviométrico de Londres é menor do que o de Roma. Então, muita coisa é um pouco de mito. Tem sol em Londres, se vem no verão, você vai aproveitar bastante. Então, é isso. E, além disso, quando chove, quando faz esse tempo mais cinzento no inverno, não é aquela chuva tropical que a gente está acostumado no Brasil. Então, é aquela chuvinha mais fininha, mais chatinha, mas você consegue também aproveitar, passear bastante, mesmo vindo no inverno. Eu acho que, para mim, o que mais que foi mais difícil de me adaptar quanto ao clima foi a questão da quantidade de sol e como ela varia durante o ano. Então, por exemplo, no inverno a gente tem somente 8 horas de sol, enquanto no verão pode chegar a mais de 16 horas. Então, é uma diferença assim, muito grande. Durante o inverno, às 3h30 da tarde já está escurecendo, às 4 horas já está escuro. Enquanto isso, no inverno, às 9 da noite, no verão, desculpa, às 9 da noite você sai e o sol está se pondo. Então, a gente fica um pouco perdido no começo.
Mas depois você aprende também a como aproveitar essas situações. Por exemplo, no verão agora as pessoas aproveitam muito esse tempo a mais de sol para ir para os parques, para ir para a praia, fazer piqueniques. Então, é uma coisa bacana também, diferente, e que vale a pena você vivenciar pelo menos uma vez num projeto de intercâmbio essas pequenas diferenças. Vamos falar agora um pouquinho sobre toda essa parte de socialização, contato físico, que também não vou dizer uma dificuldade, mas para a gente brasileiro, no começo você pode estranhar um pouquinho e demorar um pouquinho para se adaptar às relações pessoais, como funciona, como é que você faz amizades no Reino Unido, como é que as pessoas vão te tratar. A primeira coisa que a gente observa é que nós brasileiros, latinos em geral, a gente tem muito contato físico, a gente gosta de abraçar, de beijar, tem essa coisa do contato físico mais caloroso. E o britânico não tem isso, então você tem que tomar muito cuidado, malemar é um aperto de mão, mas evitar muito contato físico. Um exemplo interessante é quando você pega um transporte público, um ônibus, um metrô, você vê que as pessoas, muita gente, assim, eles fazem de tudo para não encostar na outra pessoa. A questão do espaço pessoal é muito importante. Então, o metrô vai enchendo, as pessoas começam a estressar um pouco, a tentar de tudo. Você vê que todo mundo tenta de tudo para não invadir o espaço pessoal da outra pessoa. Quanto à socialização, questão de amizades, relações pessoais, também é um pouquinho diferente e eu vejo muito brasileiro chegando aqui tendo alguma dificuldade para entender como funciona, para entender, para se encaixar nos contextos sociais, porque a gente no Brasil, bom, isso é uma percepção minha, vocês podem me falar o que vocês acham. Essa foi a minha percepção quando eu cheguei aqui. A gente no Brasil, a gente tende a ser muito sociável, você conhece alguém através de um amigo em comum, você já convida essa pessoa para ir para sua casa porque você vai fazer uma festa. Então, é muito fácil a gente socializar e convidar as pessoas, ir para casa de um, para casa do outro. Aqui é um pouquinho mais devagar. Então, as pessoas não quer dizer que elas não são sociáveis, e é isso que pode confundir um pouco os brasileiros, porque os britânicos são muito acessíveis, muito abertos, eles gostam de conversar. Então você está em um pub, você está até às vezes no mercado, a pessoa faz um comentário, conversa, brinca com você. Então elas são sim bem sociáveis, e é isso que pode confundir, que você conhece uma pessoa através de um amigo comum, você passa horas conversando com essa pessoa e você acha que vocês são amigos, você já adiciona ela no Facebook, já quer convidar. Então, para os britânicos, você tem que tomar um certo cuidado, porque para eles é um processo mais devagar. Eles não se tornam amigos assim tão rapidamente. Um outro ponto também é questões pessoais. A gente tem que evitar logo de cara perguntar coisa muito pessoal. Para a gente no Brasil, a gente tem um pouco menos vamos dizer, esses limites, então a gente é um pouco mais aberto, mas os britânicos, mais uma vez, tanto o contato físico, e esse limite pessoal, eles gostam de ter a privacidade deles. Então, demora mais um pouquinho. Porém, a vantagem, se é que eu posso chamar isso de vantagem, que tem essa cultura essa distância social inicial, é que uma vez que você passe essas barreiras e você estabeleça uma amizade, é normalmente muito duradoura. Então, no Brasil acontece muito, como eu mencionei, a gente acaba sendo convidado para várias coisas, você conversa com as pessoas, faz amizades muito, muito rapidamente, mas também não é raro de você perder se distanciar de pessoas, aí você acaba conhecendo outras pessoas na Inglaterra e também na Europa, de uma forma geral. Quando você entra num grupo de amigos, você pode ter certeza que vai ser uma coisa duradoura, você é considerado um amigo mesmo e dura muitos anos. A maioria dos meus amigos, dos amigos que eu fiz aqui na Inglaterra, tanto britânicos, mas também estrangeiros, a maioria deles foi de quando eu cheguei mesmo no país. Então, há 10 anos eu tenho esses mesmos amigos. Então, isso é uma coisa que é bacana, você saber que
ok, pode demorar um pouquinho, mas quando você tiver aquelas amizades, é realmente para valer. O que mais? Alimentação. Eu coloquei uma foto aqui do típico café da manhã britânico, que isso também me perguntam bastante, eles comem isso mesmo, todo dia? Sim e não. Todo dia, muito provavelmente não, porque a maioria das pessoas estão na correria, não vai ter tempo de preparar aquilo tudo, essa comida toda, mas é sim a refeição típica da manhã, salsicha, ovos. Esse feijão que vocês estão vendo é um feijão enlatado no molho de tomate, então não é um feijão igual ao nosso. Eles comem isso de manhã. Quando eles estão correndo, pode ser uma torrada, pode ser, muitos deles, no caminho do escritório, eles compram um café, acabam comendo um croissant, mesmo no trem, no metrô, mas quando eles têm tempo, no fim de semana, e nos pubs, vai ter sempre esse café da manhã inglês. É bacana você experimentar pelo menos uma vez, para saber como que é, mas você sempre vai ter outras opções. Então, por exemplo, nos hotéis, eles estão acostumados a ter pessoas de todo mundo, você sempre tem duas opções. Você tem a opção do café da manhã britânico, mas sempre vai ter a opção do que eles chamam do café da manhã continental, que é mais parecido com o nosso, que são cereais, pães, torradas. Então, você não precisa se preocupar, mas tente experimentar pelo menos uma vez. Uma das coisas também que são diferentes aqui, em questão da alimentação, para mim, que foi difícil me adaptar, é o almoço. O almoço na Inglaterra é super rápido. Dificilmente a pessoa vai tirar uma hora para sentar e almoçar. A maioria dos ingleses, eles comem, um sanduíche no computador, trabalhando, e é isso. Uma salada, um sanduíche, um pacotinho de batata frita, é realmente isso, um sanduíche rápido. Mesmo porque eles gostam de sair mais cedo do trabalho, então eles tentam não usar aquela hora de almoço, trabalhar, assim eles vão sair às 4, 5 horas, vão para casa, vão para o pub, vão fazer outra coisa, além do trabalho. Então, é outra diferença. E como eles comem pouco durante o almoço, a principal refeição deles acaba sendo o jantar. Então, o jantar vai ser uma coisa mais elaborada, mais consistente. E como eles comem pouco também, novamente, no almoço, eles acabam jantando mais cedo. Outra coisa que é difícil a gente se adaptar no comecinho, muitos alunos vêm, ficam nas casas de famílias, e eles têm certo probleminha no começo para jantar às 6, 7 horas da noite. Mas aqui é super comum, você vê os restaurantes aqui cheios às 6, 7 horas, às 9, pouquíssima gente, mais turistas mesmo, porque essa é o costume dos britânicos. Vamos lá, próximo. Eu coloquei aqui um ponto que também é bem diferente do que a gente está acostumado, principalmente na adolescência no Brasil, é a questão da experiência profissional. No Brasil, e não quero generalizar, mas eu sei que muita gente trabalha cedo no Brasil, só que, em comparação ao Reino Unido e à Europa, os jovens aqui, desde muito cedo, eles começam a trabalhar durante as férias de verão ou durante o tempo livre. Eles vão ter o que a gente chama um job, num café, num restaurante, para ganhar experiência profissional e uma certa independência financeira. Então, eles já começam a trabalhar para comprar as coisinhas deles. E como eles começam a trabalhar muito cedo, quando chegam aos 18, 19 anos, muito frequentemente eles já querem sair da casa dos pais. Enquanto no Brasil, o que acontece muitas vezes os estudantes, os jovens estudam, vão terminar o colegial, vão fazer o vestibular e depois vão pensar se mudar, dependendo de onde que eles forem estudar, onde que eles vão para a universidade. E algumas pessoas trabalham e estudam em paralelo, né? Mas muitas pessoas só vão trabalhar depois do fim dos estudos universitários. Aqui é muito raro uma pessoa que não tenha já experiência, já com 20 anos, já tenha trabalhado em diversos lugares. Então, é um pouquinho diferente e isso influencia também na parte de empregabilidade. Então, você quer vir para o Reino Unido, quer trabalhar, é bom você começar com esse tipo de emprego, mesmo para você treinar o seu inglês, para você aprender. Começa com essas coisas, ao invés de já tentar alguma coisa na sua área, começa com um emprego mais, esses jobs, vai para um café, um restaurante, ganha essa experiência antes de tentar alguma coisa mais específica. E como os jovens saem de casa mais cedo, quais são as opções de acomodação?
Acho que todo mundo que eu conheço aqui de Londres, eles começaram morando numa casa compartilhada com outras pessoas, porque essa é a opção mais barata, mais acessível e, e que, como eu disse, quase todo mundo começa por aí, porque é muito raro você ter apartamentos para pessoas individuais. Tem alguns fatores que levam a isso. Então, um dos fatores é a especulação imobiliária em Londres, que é muito grande, então os imóveis acabam encarecendo bastante. E outro fator também são as regras de construção de Londres, são muito específicas, muito rígidas. Então, eles têm essa preservação do skyline da cidade. Eles têm, o que quer dizer isso? Eles querem que você deixe a visão dos principais prédios históricos totalmente desengajando. Então, você tem que poder ver o Big Ben, a Catedral de São Paulo. Então, não tem essa coisa, não é São Paulo que você vai ter prédios de 20, 30 andares em todos os lugares. O que é bem agradável quando a gente passeia, a cidade é muito mais bonita, mas isso interfere no preço da acomodação. Outra coisa também é que a gente tem muitíssimos parques na cidade, pela cidade inteira. Isso para o estilo de vida é a coisa que mais me fez falta quando eu voltei para o Brasil, é ter um parque perto de casa para você ter um contato com espaço verde. É, você estando em cidades grandes como São Paulo e Campinas, você às vezes tem um grande parque. Então, isso também interfere no preço das casas. Então, isso são pequenas diferenças, mas, mais uma vez, o estilo de vida. E quando você acostuma com aqui, não tem problema, você acostuma com, com esses aspectos. O lado positivo de você começar morando numa casa compartilhada é que você faz amizades também, você vai conhecer outras pessoas. Um dos meus melhores amigos, um casal italiano que eu conheço de 10 anos, eu conheci também numa casa que a gente dividiu. Então, é bacana no começo você de compartilhar uma acomodação com alguém para você fazer alguma amizade, conhecer pessoas diferentes. Voltando um pouquinho para casa, uma outra coisa que para brasileiro, a gente está muito acostumado a ter casas muito espaçosas. Aqui as casas são, você pode ver nas fotos, todas pequenininhas, umas do lado das outras. Aqui os espaços são menores, então você vai ter um quarto pequeno, onde você vai poder ter sua cama, sua escrivaninha, seu armário, mas não é aquela coisa no Brasil. As casas são mais antigas também, são menores. E como faz muito frio no inverno, é muito normal que todas as casas tenham carpetes. Isso muitos brasileiros me falam, mas carpete? Acho que a gente não está acostumado com essa ideia. Até no banheiro de muitas casas tem carpete. Okay? Então é normal, é diferente. Outra coisa também, você pode ver, não tem aqueles portões enormes separando as casas da rua, porque a segurança aqui é maior do que no Brasil, então você não tem porteiro, não tem portões, garagens, muito raro. Então você vê todos aqueles Porsches, Ferraris, tudo estacionado na rua. Para gente brasileiro até chega a doer, né? A gente vê esses carros assim, mas é normal, gente. Não tem, é muito raro uma pessoa ter uma garagem. Falando nisso, falando de carro, transporte, o transporte público de Londres é o sistema mais eficiente do mundo, considerado o melhor sistema de transporte, com mais de 400 quilômetros de extensão do metrô. Então, é muito fácil de você se deslocar pela cidade, mesmo se você não falando muito inglês. Eu tenho muitas pessoas que vêm visitar em Londres, a gente dá um mapinha do metrô para eles conseguem ir e voltar sem problema nenhum. Meus pais, quando vêm para cá, eles vão, passeiam, não precisam falar inglês, eles sabem que tem que ir para certa estação, pegar o trem. É muito fácil. Tem mapas, sinalização na cidade inteira, então não precisa ter medo. Se você tem receio de viajar sozinho, não tenha, porque, e não só em Londres, na Europa inteira, você vai ter sempre uma ótima sinalização, indicação, mapas, e hoje em dia, além do mais com os smartphones, com o Google Maps, é muito fácil você se deslocar, ir para o aeroporto, voltar, ir para o hotel. Então, não tenha receio, pode viajar bastante, ok? A questão da mão inglesa. Isso é muito interessante. Isso é uma das coisas que mais perturba a gente chegando aqui na Inglaterra, ainda mais com o fuso horário, você está cansado, tudo.
é para onde olhar. Então, ainda bem que eles escrevem bem grande no chão. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Por via das dúvidas, olhe para os dois lados sempre, porque a gente confunde mesmo e você está distraído. É muito, muito... No começo é muito engraçado, porque às vezes você olha um carro, você assusta porque você acha que não tem ninguém dirigindo, ou então uma criança que está no volante, e não, está ao contrário. Então, muito cuidado. O brasileiro pode alugar carro na Inglaterra, mas talvez melhor você ficar com transporte público de qualidade. Então, tome cuidado, porque é bem confunde bastante gente. E por que a mão inglesa é assim ao contrário? Por que eles dirigem à esquerda? Isso vem da era medieval, onde antes dos carros vocês tinham os cavalos, os cavaleiros. Então eles tinham que quando os cavaleiros se cruzavam na estrada, eles se cruzavam cada um na esquerda, porque assim eles podiam manusear a espada deles com a mão direita, se fosse necessário. E isso nunca foi mudado. Então, quando os carros começaram a aparecer, eles só substituíram os cavalos pelos carros e continuaram naquela mão. E agora não tem como a gente mudar isso, né? Então tem que se acostumar. Vamos lá, uma questão agora, uma das melhores partes da parte cultural de Londres. Os pubs, os famosos pubs. Pub, gente, é uma questão, pub é vida, pub é onde tudo acontece. Pub vem de public house, e é realmente isso, é sua casa fora de casa, onde as pessoas se encontram, onde você vai conversar, onde você vai sair do trabalho para tomar uma cerveja, com os amigos, com os colegas, todo mundo vai para o pub. E como no inverno é bastante frio, chuvoso, você vai para o pub, fica dentro do pub. E o pub é para todas as idades, não é que nem no Brasil que você vai, tem barzinho para jovem, e tem restaurantes para as pessoas mais maduras. Não, todo mundo vai para o pub. Então, você tem gente com mais idade, você tem crianças que são aceitas até as 8, 9 da noite. Então, o pub é para todo mundo. E tem uma certa etiqueta do pub. Então, como se comportar no pub? Se você for convidado por um britânico para ir para um pub tomar uma bebida, é muito comum que ele pague a primeira bebida. Então, ele paga a dele e a sua. Só que você tem que tomar cuidado que normalmente é esperado que você pague a próxima. Então, a primeira pessoa que pagou a bebida, ela espera que você pague a segunda. Então, cada vez é a vez da pessoa de fazer uma rodada, ok? Então, muito importante saber disso. Outra diferença é que você paga no balcão. É muito engraçado porque os brasileiros que vêm aqui em casa, eles chegam na hora de ir embora. Não, pode deixar que eu pago. Não, a gente já pagou. Porque a gente paga no balcão quando você faz o pedido. No começo a gente estranha um pouco, mas quando a gente se acostuma, é muito mais prático, porque você já vai ter que estar esperando o pedido de toda forma, então você já aproveita, já paga. Quando você acaba, é só você levantar e ir embora. Então, muito mais prático. Que mais? Outra diferença super importante também é que os ingleses começam a beber muito cedo. Então, é assim, sair do escritório, você já não almoça para economizar aquele tempo. Você já sai do escritório às 5 horas, 6 horas já está no pub bebendo. Então, no Brasil, principalmente fim de semana, sexta, sábado, pessoas têm tendência a ir bem tarde, só pensar em sair lá para as 10, 11 da noite. Aqui os pubs, gente, fecham às 11. Quando muito, à meia-noite. Então, os ingleses, às 5, 6 horas já estão bebendo, 9 já tomaram todas, e às 11 eles já estão em casa dormindo. No começo é muito difícil a gente se acostumar, mas eu confesso que também tem suas vantagens, porque pelo menos você dorme cedo, tem essa... e no dia seguinte você pode acordar mais cedo, aproveitar um pouco o dia. Então, mais uma vez, é só uma questão de se adaptar, e depois você acaba vendo algumas vantagens também. Então, se você quiser sair depois desse horário, das 11 à meia-noite, tem que ir mesmo em boate, em barzinho mesmo específico, e até esses costumam fechar mais cedo do que seria no Brasil. Então, você não tem muita balada que vai até às 6 horas da manhã, só no Brasil. Ok? Que mais? Vamos lá. Humor britânico. Coloquei a foto aqui do Mr. Bean, que é muito conhecido no Brasil, né? Mas o humor do Mr. Bean é um pouco o contrário do humor britânico. O humor britânico ele tende a ser muito irônico,
e não é muito evidente. Então, no começo, quando você está aprendendo inglês, ainda não tem certeza, você às vezes você se pergunta se aquela pessoa foi irônica, se eles estão falando sério, porque eles têm essa tendência de falar como se fosse uma coisa séria, mas é totalmente sarcástico. Então, quando você começa a falar melhor inglês, você vai entendendo esse humor que está presente no cotidiano todo dia. Isso também é uma característica bem britânica, eles adoram humor e usam em todos os contextos. Até em contextos que muitas culturas não se permitiria o uso de humor. Então, por exemplo, às vezes você está numa reunião super importante na empresa, chega o presidente da empresa, ele vai começar um assunto sério com uma piada, com alguma coisa sarcástica. Isso para a nossa cultura, mas até para culturas, por exemplo, para culturas asiáticas, seria inimaginável, porque eles não veem uma pessoa séria não poderia estar fazendo uma colocação que não seja séria. Seria uma perda da credibilidade das pessoas. E aqui na Inglaterra, não. Sempre tem humor. Sempre você tem que tomar cuidado para ver se não tem um segundo sentido. Eu, particularmente, gosto muito do humor britânico porque é um humor mais refinado, mais inteligente. Então, é bem bacana. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de questão prática agora. Quais são as vantagens de ir para o Reino Unido? Por que ir para o Reino Unido e não para outro país de língua inglesa? Por que a gente vem para cá? Eu posso dar um exemplo próprio. Eu, quando estava pensando em estudar inglês, eu fiquei muito entre o Canadá, cheguei a ver escolas, fui numa agência de intercâmbio, vi 2 escolas, estava bem motivada, mas sempre teve o Reino Unido ali me colocando na dúvida, e eu acabei escolhendo o Reino Unido por algumas questões. A primeira delas é a facilidade. O brasileiro não precisa de visto, não precisa marcar reunião em embaixada, entrevista, pagar visto. Então, toda essa dificuldade não existe. Você precisa, claro, você precisa ter todos os documentos, a confirmação da escola onde você vai estudar, provar que você tem acomodação, mostrar as passagens de volta. Tudo isso você tem que ter em mãos na chegada, mas o visto é dado ali para estudos até 6 meses. Então, se você quer vir a passeio ou a estudo até 6 meses, você não precisa fazer nada. Só entrar no avião com os documentos, logicamente, e tem essa facilidade. Uma outra, um outro fator que realmente me fez optar pela Inglaterra foi a facilidade de se viajar, porque eu sempre gostei muito de história, da arquitetura medieval, das catedrais, castelos. Então, para mim, a possibilidade de você estar em Londres e pegar um avião por menos de 100 libras, você ir para um país, qualquer país da Europa, para mim isso realmente foi o principal fator de eu escolher o Reino Unido. E também o sotaque, pessoalmente, eu sempre adorei o sotaque inglês, britânico, e queria aprender, e achei que se eu entendesse o sotaque britânico, estando perto da Escócia também, tem essa variedade toda, você conseguir entender o britânico, o escocês, o irlandês, você entende todas as outras, você entende o americano, o canadense, porque a gente está muito exposto no Brasil a tudo que é filme americano, músicas, então eu também queria ter esse contato com a língua britânica. E, além disso, tem a diversidade cultural, que sempre me atraiu desde o começo em Londres. Você entra no ônibus aqui em Londres, você ouve todas as línguas inimagináveis. Você quer ir para um restaurante sudanês, brasileiro, francês, você tem em Londres. Você tem todos os tipos de culturas, de religião, você pode aprender muito de muita gente. A diversidade cultural em Londres é incrível, não só em Londres, no Reino Unido em geral. Então, tudo isso, todos esses pontos são vantagens para se vir ao Reino Unido. E, além disso, a qualidade de ensino e as atividades que a gente tem aqui são muito diversas, você pode fazer muitas coisas, tem as cidades, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar algumas fotos, vocês vão ver que os destinos são muito diferentes uns dos outros, as cidades não se parecem muito entre elas, então dá para você aprender e ver muita coisa diferente. Então, eu mencionei aqui a questão do avião,
muitas empresas low cost, como a EasyJet, Ryanair, você tem vários aeroportos em Londres. Só em Londres você tem 4, 5 aeroportos diferentes oferecendo essas possibilidades de voos baratos. Então, com menos de 100 libras você consegue pagar ida e volta para a maioria dos países na Europa. Então, se você quiser vir para estudar 1, 2 meses e todo fim de semana você ir para um país diferente, você pode. E além dos aviões, você pode fazer também de trem. Então, por exemplo, Londres para Bruxelas, Bélgica, são 2 horas direto. Para Amsterdã, 4 horas. Então, às vezes a gente olha, você tem que tomar cuidado quando a gente olha o mapa da Europa, parece que é muito grande, mesmo do Reino Unido, que a gente está acostumado com as dimensões do Brasil. Então, aqui é muito fácil você conhecer, passear bastante. Só para ter uma ideia aqui na apresentação, essas são as cidades, essas cidades que estão em laranja, são as localizações onde a gente tem escola. Então, para você ver de Edimburgo, lá em cima, na Escócia, até Londres, a gente faz isso em trem em menos de 4 horas e meia. Então, você atravessa o Reino Unido inteiro em 4 horas e meia de trem, ok? Então, também vale a pena você vir aqui e ficar um tempinho a mais, ao invés de ficar 2 semanas, esticar um pouquinho mais, ficar 3, 4 semanas, para poder visitar todos esses lugares, já que você está aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho dessas cidades onde a gente tem escolas, principalmente, para você ver qual que é a diferença, qual que são as vantagens, o que cada cidade tem de especial. Londres é a cidade mais fácil, que todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo já ouviu falar de Londres, então eu sempre brinco que é a cidade que a gente não precisa fazer nada, as pessoas chegam pedindo Londres já. Então, você tem muitas arquitetura, você tem atividades, você tem muita coisa a fazer em Londres. Dá para você fazer 2 semanas inteiras em Londres, visitando coisas todos os dias. Uma coisa muito, muito bacana de Londres, todos os museus são gratuitos. E isso, de todas as cidades europeias que eu conheço, é a única que isso acontece. Então, se você vai para Paris, você tem que pagar o Louvre, são quase 20 euros a entrada. Então, em Londres, você pode fazer um museu por dia e não tem aquela coisa de você ter que ficar no museu o dia inteiro porque você pagou a entrada. Você pode fazer um pedaço hoje, amanhã você volta, faz outra parte do museu. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu gosto muito da National Gallery e do British Museum. E às vezes eu vou e só faço um período histórico. No outro dia eu volto, faço outra coisa. Então, isso é muito bacana. Aqui são algumas fotos da nossa escola de Londres. A gente fica literalmente do lado do British Museum, então é muito central, perto de várias estações de metrô. A escola é super arejada, clara. A gente fica na frente de um parque, onde está vendo, ali tem os alunos durante o verão vão todos fazer piquenique na frente desse parque. Tem uma cafeteria, é uma escola muito bacana e muito central. Brighton, não sei se vocês conhecem Brighton, mas é uma cidade super conhecida, não só no Reino Unido, mas na Europa. Cidade super jovem, na praia, 50 minutos de Londres, com vários trens durante o dia. Então, se você não quer estudar em Londres, quer uma coisa diferente, quer ficar perto do mar, você pode ficar em Brighton e pode ir para Londres quando você quiser, no fim de semana ou até mesmo depois da aula, porque é muito prático, muito rápido. Eu sempre brinco, eu falo que é a cidade das festas dos ingleses, que é onde os ingleses vão fazer despedida de solteiro, é a cidade de festa, de balada, de agitação. E uma cidade muito bonita também. É bacana se você conseguir visitar, pelo menos por um dia, o litoral da Inglaterra. Brighton é a cidade mais popular do litoral. E essa é a nossa escola de Brighton, mais uma vez, com muito espaço para os alunos. Tem um jardim onde, durante o verão, a gente faz muitos churrascos, muitas festas. Então, também é uma escola bem bacana, bem grande. E a gente tem uma segunda escola, bem do lado dessa, colada a essa escola de adultos, agora uma nova escola para júniores. Então, famílias que querem viajar juntos, os pais podem estudar na escola de adultos e os filhos podem estudar na escola que é literalmente a porta ao lado, podem estudar também e ficar na mesma acomodação, por exemplo. Oxford. Oxford também é um destino muito popular para brasileiros. Não sei se é pelo prestígio, né, da Universidade de Oxford, por ser uma cidade com muitos estudantes universitários.
Então, tem muita coisa acontecendo, muitas atividades culturais. É linda, a arquitetura de Oxford é maravilhosa, realmente é uma das minhas cidades preferidas. Muitas cenas do Harry Potter foram gravadas em Oxford, então, para fãs de Harry Potter, é um destino meio que obrigatório. Então, é muito bacana, vale a pena conhecer, nem que seja um dia rapidinho, porque é muito bonita e diferente de Londres. A nossa escola, mais uma vez, é muito central, fica entre 5 e 10 minutos a pé das principais atrações turísticas de Oxford. A gente está 10 minutos a pé da estação de trem, do lado da rodoviária. Temos 16 salas, uma escola bem grande, com uma terraça muito bacana, então você pode ver de cima do prédio a Universidade de Oxford, com muitas lojas, cafés, restaurantes, enfim, é muito central. Então tem bastante coisa para fazer. Manchester. Bom, primeira coisa são os fãs de futebol. E para quem, eu diria, para quem não gosta de cidade e não quer ir para Londres, Manchester é assim, a segunda melhor opção, porque é uma cidade enorme, você vai ter mercados de comidas, coisas, atividades culturais, shows, todas as bandas passam por Londres, passam por Manchester, com um custo de vida menor que Londres. Muitos estudantes, então Manchester é bem bacana, cada vez mais popular. Não tem muitos brasileiros, também é uma grande vantagem em relação a Londres, então vale a pena você conferir, se você quer uma cidade grande, não necessariamente Londres, Manchester é uma boa aposta. A nossa escola é a escola mais antiga, escola de inglês mais antiga, mais tradicional de Manchester, primeira escola de inglês de Manchester, então também tem uma equipe de professores super preparada, um lado acadêmico muito forte. York, eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem Nova York, né? Mas York, eu acho que é uma das minhas frustrações, que pouquíssimas pessoas conhecem York ou querem ir para York. E é uma pena, porque essa cidade é muito, muito bonita e tem muita coisa para oferecer. Tem a mesma população, quase a mesma população que Oxford, chega até um pouquinho mais que Oxford, mas ela é menos conhecida. Assim, para quem gosta de história, arquitetura, você tem muita coisa a ver. Tem castelo, você tem as catedrais, a muralha que envolve a cidade. E, mais uma vez, para os fãs de Harry Potter, vocês devem ter reconhecido, se vocês são fãs. Essa terceira foto, ela foi o beco que inspirou o beco diagonal das séries do Harry Potter. Então, vocês imaginam, essas lojas agora são todas estilo Harry Potter, vendendo coisas de Harry Potter, soltando fumaças assim na rua para fazer um estilo de Harry Potter. É bem bacana. E tem tudo que você tem em Londres. Então, muita gente pensa, mas cidade pequena, você vai ter, gente, tem todas as lojas, todos os cinemas, restaurantes, só que numa escala menor. Então, se você for ficar pouco tempo e quer conhecer a cidade de verdade, quer se sentir em casa, é uma ótima opção. Além de tudo, Londres é muito turística, então você não vai ter aquele estilo de vida britânico. Se você quer ver como realmente é uma cidade britânica, Oxford e York são alternativas mais interessantes para você ver realmente como que é viver na Inglaterra. Aqui eu adicionei algumas outras fotos da nossa escola. A gente tem 3 prédios na mesma rua em York, então tem muito espaço. A gente recebe no Brasil não é tão conhecida ainda York, mas a gente tem muita demanda na Europa, muitos grupos, então é uma cidade bem bacana. Outra coisa importante de York que eu esqueci de falar, voltando um pouquinho no mapa dos trens, York é uma intersecção ferroviária muito importante na Inglaterra. Então, o que acontece? Muitos alunos olham para York e falam, mas é muito longe, de novo, com essa mentalidade brasileira das distâncias no Brasil. Mas, gente, por isso que eu coloquei aqui para vocês, se vocês ficarem assim, em York para estudar, vocês estariam a 2 horas de Londres, de trem, 1 hora de Manchester, 2 horas e meia de Edimburgo. Ou seja, você está no centro de tudo e você pode conhecer a Inglaterra, o Reino Unido inteiro, estando em York, viajando no fim de semana, porque tem conexões muito, muito, muito boas de trem. Às vezes você está muito mais perto de Londres, mas você tem que, pelo fato de ter que trocar de trem, de estação,
2, 3 vezes, você pode levar muito mais tempo do que estando em uma cidade como New York, que tem conexões diretas para todas as grandes cidades da Inglaterra. Então, isso também é bem bacana. Vamos lá, voltando. Depois de York, temos Edimburgo. Edimburgo é um pouquinho... Eu estou tentando... Estou vendo se vocês têm algumas perguntas, daqui a pouco eu respondo para The Ikes. Edimburgo, eu brinco que é só olhar as fotos, né, gente? É considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. É realmente todo lugar que você vai para Edimburgo, você se sente em um filme. É muito, muito bonito. O castelo, todas as casas, é considerado patrimônio mundial da humanidade. Muito, muito, muito linda. Assim, você tem que conhecer Edimburgo. Eu sei que estou falando que vocês têm que conhecer tudo, né? Mas tem mesmo. Mas Edimburgo é uma das mesmas... Para mim, York e Edimburgo são as duas assim, que ficam assim no meu coração, porque a arquitetura é magnífica. E vocês estão vendo o castelo de Edimburgo aqui na última foto? A gente vê esse castelo, o castelo de Edimburgo, através das nossas janelas da British Study Center de Edimburgo. Então, mais uma vez, localização excelente. Está a 8 minutos a pé do castelo, 2 minutos da Princess Street, que é a parada de tramway, né, do bonde principal de Edimburgo. Você chega do aeroporto, você pode, em meia hora você está aqui nessa estação, a 2 minutos a pé da escola. Então, muito fácil. E também um prédio enorme, muito arejado, com bastante claridade, escola muito boa. E uma coisa importantíssima, que a gente tem o prédio a partir do segundo andar para cima, e embaixo temos o quê? Um pub. Não tem como ser mais britânico que isso. Escocês, desculpa, nesse caso. Falando bem rapidinho, eu sei que o foco hoje aqui é Reino Unido, mas eu queria mencionar Dublin, porque a nossa caçulinha, faz 1 ano que a gente tem uma escola aqui em Dublin, e Dublin é muito, muito popular para os brasileiros. A nossa escola não tem muitos brasileiros, tem um mix muito bom, que desde o começo a gente teve esse cuidado de limitar bastante as nacionalidades. Isso é importante quando você está procurando um intercâmbio, você pergunta essas coisas à sua agência, como que é o mix de nacionalidade, para não ter muito de uma língua só, não ter, não sei, mais de metade da escola falando espanhol, alguma coisa. Isso são coisas importantes para você perguntar quando você está procurando uma escola. Essa aqui é a nossa escola, muito moderna, como eu disse, acabou de ser inaugurada, faz 1 ano que a gente tem essa escola em Dublin. Esse é o nosso mascote, Larry. Então, também é uma opção bem bacana. Dublin é muito popular. A gente tem muitos programas, eu não quero encher vocês de detalhes, eu sei, a gente tem muitos programas diversos, então eu vou dar só um apanhado geral no que a gente oferece, e daí se vocês tiverem dúvidas específicas para esses cursos que eu vou mostrar agora de uma forma meio rápida, vocês podem entrar em contato com a Spivo e eles vão dar todos os detalhes quanto a como se inscrever, quais são os requisitos e ver o programa mais adaptado para o perfil de vocês, ok? Então, vamos lá. Programa para adultos, inglês geral, vamos dizer assim, o típico, o tradicional, você pode estudar só no período da manhã, fazendo 20 aulas. Nessas 20 aulas, você vai ter aquele curso clássico, né, de inglês geral, que vai ter o professor, nossa metodologia é comunicativa, então a gente vai abordar todas as habilidades de inglês, escrita, gramática, fala. Então, se você pegar essas 20 aulas e estudar só de manhã, você vai ter tudo isso. Você tem 2 aulas com o livro, né, com o professor, e você tem a terceira aula que é focada na conversação, para que você tenha essa fluência em inglês, você ter essa desenvoltura, se sentir confiante no dia a dia para falar inglês. Se você decidir fazer um curso mais intensivo, de 25 ou 30 aulas, aí você também estudaria na parte da tarde. As nossas aulas da tarde são especiais, porque você vai escolher qual vai ser o seu foco. Se você quer estudar mais para um objetivo acadêmico ou profissional. Então, em parceria com a National Geographic Learning, a gente desenvolveu esse material especialmente para os nossos alunos. Então, você não pode comprar, é um material que a gente desenvolveu BSc e National Geographic Learning. E são para essas aulas da tarde. Então, se você escolher para focar na carreira profissional,
você vai ter um material específico para desenvolver o inglês para os negócios, para o mundo profissional, de como escrever comunicações profissionais. E se você quiser, se você tiver um objetivo mais acadêmico, você quer estudar numa universidade de língua inglesa, ou você precisa para o seu curso no Brasil, então você pode escolher Skills for Academic Success. Então, nesse caso, vai ser preparatório para exames como IELTS, Cambridge, vai te ajudar com a escrita, então toda essa parte acadêmica. Você pode escolher, e se você estiver estudando, nem que seja só 2 semanas, você pode fazer uma semana de uma semana de novo, do outro. Então, é bem flexível, é bem legal que você pode testar, fazer uma semana de um, fazer do outro, não gostar, voltar. É bem flexível e todas as escolas seguem esse mesmo método. Nós temos também agora, bem recente, a partir desse ano, o que a gente chama de English Prime. Aí eu estou vendo que tem uma certa... Tem um pequeno atraso aqui na página do Facebook, esperando aparecer o slide para vocês. O English Prime a gente oferece em Londres, Edimburgo e Oxford. Esse curso são para alunos um pouco mais maduros, vou dizer, e que tenham interesse cultural, que queiram realmente explorar a cidade, não só fazer o curso de inglês, mas eles querem ajuda a realmente entender, explorar a cidade, visitar os monumentos, ver exposições, participar de atividades mais culturais. A duração é de 2 semanas, a gente tem um máximo de 8 alunos, então é um curso mais premium, okay? Você vai aproveitar bastante. E todas essas atividades são sempre acompanhadas por um professor da BSI, além de 2 jantares por semana. Tudo isso é um pacote fechado, você não precisa se preocupar, tudo isso é incluído no pacote e sempre acompanhado com o professor. Então, você vai ter muito tempo de prática de inglês fora da sala de aula, com o professor e com seus colegas de curso. Então, essa é uma nova opção bem legal que a gente tem a partir desse ano. Mais uma vez, não dá para a gente falar sobre cada um dos cursos, mas só para dar uma ideia de mais ou menos o que a gente oferece. A gente tem exames preparatórios, cursos preparatórios para o IELTS e Cambridge, temos preparatório para pessoas da área de saúde também, inglês com esportes aquáticos, como windsurfing, wakeboarding em Brighton, na escola de Brighton, e temos, inclusive, inglês para o Festival de Edimburgo. O Festival de Edimburgo, em agosto, é um dos festivais mais conhecidos e populares da Europa. Muita gente vem para cá, é bom até você reservar com antecedência, porque as vagas são limitadas. E você tem aulas de inglês e a gente tem, dentro desse pacote você tem shows, a gente faz palestras com artistas, sempre você aproveita bastante tudo que está acontecendo, são festivais que acontecem na cidade, espetáculos que acontecem na cidade inteira. Temos também inglês e culinária em Londres, então se você quer fazer aulas de culinária, a gente tem essa possibilidade também. Okay? Quando você estuda em qualquer uma das nossas escolas, qualquer que seja a cidade que você escolher, você vai sempre ter atividades sociais a semana inteira. Então, e a gente sempre incentiva os alunos a participarem quanto possível dessas atividades para praticar o inglês, para fazer amizades, que é assim que a gente aprende. Não adianta você só ir na aula, você tem que sair, você tem que falar com as pessoas, praticar inglês no dia a dia. Então, vai ter sempre atividades para todos os gostos, todos os estilos, coisas gratuitas, coisas pagas, vão ter excursões, visitas. Toda terça-feira a gente tem o Tea and Biscuits em todas as nossas escolas, que é o chá com biscoitos, o típico chá da tarde da Inglaterra. E é muito popular, esse evento é muito popular, então a gente deixa biscoitos, chás para os alunos e eles socializam na escola mesmo. Isso é muito bom para os alunos que estão chegando naquela semana, porque os alunos que já estão na nossa escola há mais tempo, eles se comunicam, dão dicas para os novos alunos, então fazem novas amizades. Então, a gente sempre incentiva os alunos a participarem dessas atividades. Temos também clubes workshops e um job club. Em todas as escolas a gente oferece ajuda para os alunos fazerem o currículo em inglês, para entrevistas de emprego, a gente dá todo esse suporte.
Cursos de verão para criança e adolescente. Então, como eu disse lá para trás, a gente tem também cursos para crianças a partir de 8 anos de idade. Okay? Então, 8 a 17 anos são escolas diferentes de adultos, são programas diferentes. Então, disponível no verão e inverno. A gente tem um curso novinho, começando em janeiro em Brighton. Muito interessante, porque coincide com as férias escolares brasileiras. Bem bacana para jovens. Esses cursos acontecem em campos, em boarding schools, aqueles internatos britânicos, estilo Harry Potter, super conhecidos no Brasil. Então, os estudantes sentem como que é para um estudante britânico, porque essas são escolas onde os alunos britânicos estudam mesmo, e a gente tem acesso a elas durante as férias de verão. Então, você pode ter o gostinho de estudar numa escola, numa boarding school britânica de verdade. Então, é bem legal. A gente tem programas para você explorar Londres e Dublin. Praticamente, os alunos vão passar a semana inteira indo passeando em Londres, que é isso que eles querem. Então, e Dublin também. Então, você vai ver Dublin todo dia, você vai participar todo dia. A gente tem programas para futuros líderes, que a gente fala Young Leaders, programas de programação e robótica, que está muito, muito, cada vez mais popular hoje em dia. Eu acho que daqui a 10 anos, quem não souber fazer programação robótica, muito provavelmente vai fazer parte do currículo nacional de todas, mas a gente já está oferecendo porque está começando a ter essa demanda. E esportes de todos os tipos. Golfe, hipismo, tênis, como eu mencionei, vou mostrar para vocês de novo Manchester City. A gente tem um centro profissional de golfe, então, diversos esportes para diversos níveis. É mais fácil você entrar em contato com a Spielberg, perguntar, falar qual é o seu interesse, o que você quer, que com certeza a gente vai ter alguma coisa para oferecer. Temos até um programa pré-universitário para jovens e adolescentes, seria mais para 16, 17 anos, né? Não muito novinhos, mas para eles já se prepararem para a universidade também. Então, depende muito do que você quer. A gente tem preparatório para exames, muita coisa para as crianças e adolescentes. E, como eu disse, um dos mais populares é o Manchester City, porque não tem outras. Eu acho que a gente é a única escola, não tem outra escola na qual você pode treinar realmente dentro do complexo esportivo do clube de futebol, como nós no Manchester City. Então, os alunos. É muito bacana vocês olharem, tentem dar uma olhada no nosso canal no YouTube. Muitos vídeos, os alunos adoram o programa. Aliás, desculpa, a gente não chama de alunos, são jogadores, que são realmente os nossos jogadores. Eles recebem o uniforme do Manchester City, eles treinam com o uniforme, eles entram no ônibus de manhã, que nem os jogadores, para ir para o treino. É muito bacana. E tem várias nacionalidades. Isso também é bem legal, porque você vê essas crianças, 14, 15 anos, e todas com brasileiros, com turcos, espanhóis, como uma equipe de futebol internacional. É muito legal, gente. E o inglês eles vão aprender com base no futebol, mas você vê o progresso acadêmico deles também. Então, eles aprendem, nem se dão conta que estão aprendendo, porque eles estão fazendo isso que é uma paixão deles, que é jogar futebol. Aqui algumas fotos. É muito legal você ver eles fazendo entrevista. Eles têm acesso à sala de entrevistas do Manchester City, então eles vão fazer, um vai ser o jornalista, o outro vai ser entrevistado, eles aprendem a como evitar perguntas pessoais. Esse programa é muito bacana. E agora, principalmente nessa época que estamos, nessa situação que estamos de Covid, com o coronavírus, né? Nossos cursos estão disponíveis online, mas eu gosto de reafirmar que a gente sempre ofereceu cursos online, então não é assim que agora bateu um desespero, vamos oferecer tudo online. Não, a gente tem uma experiência de muitos anos oferecendo cursos online. Inclusive, a BSI começou com cursos de correspondência mesmo, antes de ter escolas estabelecidas, então a gente já tinha todo um departamento para cursos online. Então, o que a gente fez, a gente só aumentou nosso portfólio, nosso catálogo de cursos online, mas a gente tem muita experiência oferecendo esses cursos. Então, praticamente todos os cursos de inglês gerais já estão disponíveis. Aquele Skills for Success que eu falei, acadêmico, profissional, preparatórios para exames,
E a gente tem até um estágio virtual em marketing digital que eu acho que para o mercado brasileiro é muito, muito interessante. Por quê? Você faz um estágio com uma empresa britânica, ok? Então, você coloca isso no seu currículo, sem sair de casa, vai ser online, mas você tem reuniões durante a semana inteira com o seu gerente dessa empresa, você vai ter projetos de verdade que você vai fazer com essa empresa, mas com todo o nosso aconselhamento, não vai ser, a gente não vai deixar vocês assim, vai ter um aconselhamento todo, o auxílio nosso, mas você vai ter essa experiência profissional como empresa britânica. No final desse curso, você recebe o certificado de participação, mas também uma carta de referência da empresa e uma recomendação no LinkedIn. Então, isso é uma opção muito bacana se você quer ter uma experiência internacional, mas você não tem tempo ou condições de viajar agora, essa é uma boa opção. Temos inglês para a área médica, tem o exame OIT, que são para os profissionais de saúde, e também curso de formação de professores, o curso mais reconhecido que é o CELTA, né? Também disponível online agora. Cursos também para crianças e adolescentes e famílias, também online. A gente tem um curso que é para a família inteira, pode ter o pai, a mãe, 2, 3 filhos, a família inteira. A gente tem módulos especiais online para crianças e famílias agora também. E é isso, gente. Eu sei que eu estava falando para o Fernando que eu falo demais. A minha dificuldade era manter tudo isso em 1 hora. Eu pulei muita coisa, meio que me atropelei um pouquinho. Espero que não tenha sido muito confuso. Mas, se vocês tiverem qualquer questão, deixa eu ver que eu vi que alguém perguntou sobre a questão de... Deixa eu achar aqui. Olá, Ellen. A possibilidade de se trabalhar em um intercâmbio para o Reino Unido? Trabalho para cursos de inglês com menos de 6 meses não é possível. Muito tempo atrás era, quando eu vim a primeira vez, você tinha uma certa quantidade de horas, no começo era 20 horas, depois reduziu para 10 horas. No momento, não se pode trabalhar com o visto de estudante, ok? Tem mais alguma pergunta? Opa, estou de volta. Acho que no momento não temos perguntas, mas eu estava vendo aqui que o público estava variando e pode ser que a gente tenha mais perguntas também depois, pois essa live ela vai ficar no ar, no nosso Facebook, também no YouTube. E o bacana é que o pessoal tem mandado perguntas via inbox para a gente depois das sessões por aqui. Ok, se qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, então, com a equipe da Spiegel. Eu também mantenho à disposição para a equipe de vocês, mas também vou conferir na página se tem alguma pergunta em que eu puder ajudar. E é isso, eu espero que vocês tenham a possibilidade de visitar o Reino Unido. Como eu disse, eu sou muito suspeita, porque eu estou aqui há mais de 10 anos. Para mim, a minha casa é o Reino Unido, agora é Londres, então... Maravilha. E eu até ia falar que eu tô maluco para ir para aí. Eu já tive convite de alguns eventos, aí eu tava pensando em juntar férias e tudo mais, como a gente também trabalha com educação internacional. Eu falei, quando que vai dar para eu ir para o Reino Unido, aproveitar, dar uma passadinha pela Europa? Eu sou louco por Berlim também, então eu já tava pensando em fazer meio que uma conexão meio doida, e quando eu for, tenha certeza que eu vou dar um toque para vocês, pois eu quero visitar as escolas, parece ser muito bacana, ainda mais porque vocês estão, acho que, nas principais localizações que eu gostaria de visitar. E muito legal que vocês estão em Edimburgo também. Nossa, Edimburgo é surreal, um dos lugares que com certeza eu quero conhecer em breve aí na minha vida. Bom, espero que você possa ver logo, né? Assim que a situação a gente voltar um pouquinho do normal. Estamos torcendo. Maravilha. E vou deixar um convite aqui, inclusive, para você, Ellen, que a gente está com essa agenda aqui de conteúdos muito bacana. A gente vai divulgando aos pouquinhos aqui essa agenda. E já vou deixar... Você é mãe, não é? Sim. Eu lembro que a gente até estava falando sobre o horário aqui desse webinar. A gente falou, é até mais tranquilo para mim ser esse horário, porque dá para ficar mais com essa situação agora, minha filha, ela participa de todas as minhas reuniões, ela quer vir falar oi, mamãe, posso falar oi? Pode, Emily. Então, para mim foi até bom que foi agora, que ela já está dormindo.
Sim. Maravilha. Ó, vou deixar um convite para você, então depois eu te conto com mais detalhes, mas até para todo mundo já saber, porque no dia 13, que é a quarta-feira, isso, quarta-feira da semana que vem, a gente vai estar fazendo uma live especial de Dia das Mães, né? Nessa semana Ah, que após aqui o Dia das Mães, que é especial falando sobre mães intercambistas, né? Mães que já viajaram com uhum. filhos que ficaram por aqui, mães que estão fora do Brasil e também aquelas que despacharam a criançada para outros destinos. E eu estou convidando algumas mães para participarem dessa conversa, vai ser interativa, né? Que com acredito que umas 6, 7 mães, apresentada pela Gabi aqui da Spibo. Uhum. E já deixo o convite para você, se você quiser participar, vai ser no mesmo horário da semana que vem. E a todos que estão assistindo, que estão pensando também em despachar os filhos, vai ser bem legal. Ah, com certeza. Eu já fui despachada e até já despachei a minha filha só tem 4 aninhos, coitada. E eu fui fazer intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio na Itália de 2 semanas. Então, a gente despacha um ou outro. Ótimo. Então é legal porque eu acho que você vai ter uma experiência bem mista aí para contar pro pessoal. Então eu vou deixar os detalhes depois com Bacana. você. Todo mundo já está sabendo que ó, temos uma nova participante Ei, de e vai novo. ser bem legal. Vai ser inclusive a Gabi que vai estar apresentando. Ela já fez diversos intercâmbios e ela chamou a mãe dela para participar. Então vai ser engraçado, assim, aquelas histórias que a mãe não pode saber e que eu sei, eu vou entrar só para contar as histórias para gerar uma intriga no Ok, meio. mas eu Então, não vou chamar minha mãe não, tá? excelente. Bom, então, ó, muito obrigado, né, pela apresentação. Como eu disse, ela vai estar salva aqui no nosso Facebook da feira e também no nosso YouTube. E muito obrigado também a todo mundo que assistiu. Se você quiser deixar uma última mensagem para o pessoal. Obrigada a você, aí a toda a equipe da Spiegel pelo convite. Realmente agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né, dos destinos das nossas escolas. E a mensagem é mais da gente não, de vocês não desistirem de fazer o intercâmbio. Eu sei que muita coisa acontecendo com essa situação toda, mas pega esse tempo para você planejar e para você estudar, ver as diferentes opções. Mas, gente, vale muito a pena. É uma, assim, uma experiência de vida não só profissional, mas como pessoal, que muda muita gente. Então, vale muito a pena, ok? Não desistam. Maravilha, é isso mesmo. E, né, a gente fala muito isso para as pessoas por nós sermos um evento voltado para estudos e muito focado em planejamento. Lembrando para a galera que nenhum intercâmbio é feito assim, eu vou fazer e assina aqui e vai embora. Não, galera, quanto mais antecedência você planejar, melhor para você entender objetivos, falar com pessoas que entendem também como conectar esses objetivos a boas oportunidades, né, educacionais e de vida. Pense em 2021, que vai estar tudo normal novamente, você tem bastante tempo para programar voo, para programar estudos. Uhum. Lembrando que as escolas, as companhias aéreas estão com bastante flexibilidade por conta Sim. desse momento, né, dando super suporte aos estudantes. E então é essa mensagem que eu deixo. Eu vi que no finalzinho eu tinha chegado mais algumas perguntas, se eu não me engano, do Ed. Faz o seguinte, Ed, por favor, deixe os seus contatos de e-mail e telefone no nosso inbox, que a gente pode marcar um papo com você para tirar todas as suas dúvidas. A gente pode conectar você também aqui com a Ellen e a gente pode até fazer uma ligação tripla muito doida aí para conversar sobre todos esses detalhes se você está planejando o seu intercâmbio, ok? Bom, por último, de novo, muito obrigado e a gente Muito se vê logo obrigada. mais aqui, mais uma palestra aqui da nossa feira online de intercâmbio e estudos no exterior 2020. E muito obrigada, gente. Até em breve, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.